Acesse o conteúdo da 10ª edição da Expert XP. Palestrantes internacionais compartilham suas visões sobre o novo futuro. Veja a cobertura do evento nos sites da Época Negócios e Valor Econômico e assista ao conteúdo em expertxp.com.br. Os pesquisadores acompanharam 665 pacientes de Covid-19 adultos de 29 de março a 2 de junho, em 55 hospitais de 12 estados e do Distrito Federal. Todos os doentes tinham quadros leves ou moderados, precisavam no máximo de pequenas doses de oxigênio. Esse estudo, divulgado na última quinta-feira pela conceituada revista médica americana The New England Journal of Medicine, é o maior já realizado no Brasil para avaliar como a hidroxicloroquina atua em pacientes com Covid-19. Ele é assinado por um grupo de 35 médicos e cientistas ligados a 4 hospitais de ponta e 2 institutos de pesquisa, que formam a chamada Coalizão Covid-19. Esses especialistas testaram a eficácia do remédio, combinado ou não ao antibiótico azitromicina, em pacientes hospitalizados, com sintomas que variavam de leves a moderados. 221 pacientes receberam hidroxicloroquina além do suporte padrão. 217 receberam uma combinação de hidroxicloroquina com um antibiótico, além dos cuidados básicos. E 227 do chamado grupo de controle tiveram apenas o suporte padrão. 15 dias depois, tinham voltado para casa sem limitações respiratórias. 64% dos pacientes que tomaram só hidroxicloroquina, 69% dos que tomaram hidroxicloroquina com o antibiótico e 68% dos pacientes que não tomaram nenhum dos 2 medicamentos. Ou seja, nesses pacientes praticamente não houve diferença entre os 3 grupos avaliados. São resultados parecidos com os de outros estudos, feitos fora do Brasil, e divulgados ao longo das últimas semanas, que ampararam decisões como a dos Estados Unidos, que suspenderam a prescrição em hospitais. A FDA concluiu, após uma análise de novos dados científicos, que é improvável que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam eficazes no tratamento da Covid-19. Mas essa e as demais pesquisas já publicadas ainda não respondem a todas as perguntas sobre a eficácia do medicamento no combate à doença, que já matou cerca de 650 mil pessoas no mundo. O mesmo grupo da Coalizão Covid-19 Brasil, que analisou os casos dos pacientes hospitalizados, continua em busca de respostas. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E no Ao Ponto desta segunda-feira, 2 dos médicos que atuam no grupo e assinam o estudo, o cardiologista Renato Lopes, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e professor da Universidade Federal de São Paulo, e a intensivista Flávia Machado, presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e também professora da Unifesp, contam quais são os estudos que ainda devem ser concluídos, que analisam os resultados, até agora obtidos sobre o medicamento. Fique com a gente. Doutores Flávia Machado e Renato Lopes, primeiro, muito obrigado. A gente está num formato um pouco diferente, estamos numa conversa entre 3. Hoje a Carolina Moran não está conosco e a gente vai bater uma bola sobre um dos assuntos, mais polêmicos e controversos, que é o uso da hidroxicloroquina nos pacientes de Covid. Doutor Renato, após as conclusões desse estudo fundamental, o maior estudo no Brasil sobre os pacientes hospitalizados, quais são as outras frentes que estão abertas e que ainda não estão concluídas para estudar a eficácia ou não desse medicamento da hidroxicloroquina nos pacientes de Covid? Bom, Roberto, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui nessas atividades com vocês. Então, assim, o que a gente vem aprendendo baseado nos estudos de mais qualidade, Que nós já tivemos, então, os estudos de alta evidência, que são os chamados randomizados, que dão mais confiabilidade se uma droga realmente funciona ou não. A gente teve estudo já nos pacientes um pouco mais graves, mostrando uma falta de eficácia dessa medicação. Aí vem agora o nosso estudo, que incluiu pacientes no outro espectro do risco, ou seja, o paciente que é menos grave, que é de leve a moderado, que não precisa de muito oxigênio, mas que ainda vai para o hospital. E a gente agora mostra, como você sabe, que também não houve benefício nesta população. Então, quais são as 2 populações que faltam ser estudadas? Se a gente quiser realmente fechar o ciclo
de pacientes ou de potencial benefício da cloroquina? Seriam os pacientes que tenham a infecção, mas que não vão ao hospital. Portanto, aqueles pacientes que estão, como a gente chama de ambulatório, né? Então, nível ambulatorial, é o doente que está infectado, tem um pouco de sintomas, mas não é suficiente para que ele procure o hospital. E é importante dizer que o nosso grupo, que a Flávia, eu e mais 6 colegas lideramos, que é o Coalizão, está fazendo um estudo no grupo ambulatorial, que é o estudo COPE. Então a gente deve ter essa resposta nos próximos meses de se a cloroquina funciona ou não nesse grupo ambulatorial. E a outra frente que também ainda está em estudo é o profissional da saúde, ou seja, a pessoa que não tem a infecção, mas que trabalha com pacientes infectados e que está exposto ao risco de pegar a infecção, e se a cloroquina teria ou não uma ação profilática, ou seja, será que ela evitaria com que as profissionais da saúde pegassem o vírus ao tratar esses pacientes. E esses estudos, existem alguns em andamento no mundo, um maior deles é um com 15 mil pacientes que está sendo feito nos Estados Unidos. A gente pode ter as primeiras respostas sobre esse tipo de estudo quando? O senhor falou alguns meses, mas dá para se ter uma ideia quando começam a sair esses estudos? O estudo ambulatorial, na verdade, a gente pretende incluir 1.300 pacientes no Brasil. A gente está mais ou menos aí quase chegando na metade desse número. A gente espera, de novo, em pesquisa a gente nunca pode ser muito preciso até ter o final do estudo, mas a gente espera terminar esse estudo até final de agosto, começo de setembro, de modo que a gente espera que a gente tenha resultados aí até antes do fim do ano, no grupo ambulatorial. E no grupo pré-exposição, né, ou pacientes profiláticos, esses são estudos bem maiores que estão em andamento nos Estados Unidos, com uma taxa de recrutamento de doentes bastante rápida, mas fica um pouco mais difícil prever quando a gente vai ter os resultados. Mas também a previsão hoje é até o final do ano. Doutora Flávia, muitos médicos hoje falam que o foco nesse momento, né, depois de praticamente meio ano de estudos, de debates e de pesquisa científica sobre a cloroquina, que a investigação dos pacientes ambulatoriais nesse momento é até mais importante que a dos hospitalizados, né? Já que nos hospitais, por exemplo, nos Estados Unidos, já não é mais prescrita a cloroquina em hospitais. O quanto que essa afirmação é verdadeira, na sua opinião? Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite em estar participando aqui, né? É um prazer muito grande a gente sempre poder ter a oportunidade de ter discussões aí de alto nível, aí divulgando toda essa questão da pesquisa em Covid no Brasil. Eu acho que, pegando aí o gancho da sua pergunta em 2 aspectos, primeiro essa questão do foco no paciente ambulatorial. Assim como o Dr. Renato já mencionou, a coalizão está muito focada nisso que você falou, ou seja, ir atrás de soluções. Foco no ambulatorial? Sim, né? Como o Renato já falou, nós temos um estudo em andamento que visa exatamente avaliar essa questão que ainda resta a responder. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não pode se perder também e ficar muito centralizado nessa questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, né, Renato? Porque a nossa coalizão, ela está com uma mente muito aberta em buscar soluções múltiplas, né? Ou seja, nós temos os estudos em andamento, como o Renato citou, mas nós também estamos ainda com foco no paciente hospitalizado, naquele doente grave, naquele doente que está sob o risco de morrer. E não necessariamente somente com antivirais, e nós temos um estudo em andamento para começar agora com novos antivirais, mas também, como você bem citou, nos efeitos que o vírus provoca e torna o paciente grave, né? Então, nós já completamos um estudo com corticoide em pacientes com insuficiência respiratória grave, né? Esse estudo é um estudo muito importante. Estamos aí levando um estudo com rivaroxabana, que é um anticoagulante, que também visa diminuir os efeitos do vírus, né, em termos da coagulação sanguínea. Terminamos um estudo com tocilizumab, que é uma medicação anti-inflamatória. Temos estudos de segmento a longo prazo, que é super importante nessa população, ou seja, saber o que acontece depois que o paciente tem alta, né. Estamos avaliando também a própria rivaroxabana em pacientes ambulatoriais. O que eu quero dizer com isso é que o nosso foco é em busca de soluções que efetivamente ajudem a reduzir a mortalidade desses pacientes. Se essas soluções estão
no momento inicial, onde você tem lá o paciente ainda sem indicação de internação, e nós vamos conseguir coibir a internação hospitalar, é ainda uma incógnita. Então, nesse momento, a gente precisa atuar nas duas frentes, tanto no paciente ambulatorial menos grave, como já foi falado, e até na prevenção, mas a gente não pode perder o foco do paciente grave hospitalizado, porque uma coisa leva a outra, né? Mesmo que a gente encontre uma solução para o paciente não hospitalizado, uma medicação que funcione, durante muito tempo nós vamos ter pacientes graves nos nossos hospitais, e a gente tem que focar neles também, né? Procurar encontrar tratamentos que reduzam a chance de óbito e melhoram a qualidade de vida. Olhando para aquilo que a gente já sabe, que são os resultados já apurados, tem como extrapolar alguma coisa dos resultados desses pacientes no hospital para esses pacientes que eventualmente podem ter dúvidas sobre o uso da cloroquina no ambiente ambulatorial, ou seja, em casa? Eu acho o seguinte, Roberto, eu acho que é difícil a gente extrapolar em pesquisa clínica, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao extrapolar. A gente pode falar sobre o que a gente aprende, né, ao longo dos anos com os estudos clínicos. A gente sabe que geralmente quando uma medicação faz efeito, ela acaba tendo um efeito que é geralmente mais intenso quanto mais grave é o doente, né? Isso é uma tendência natural de grande parte das intervenções em medicina. Em relação à cloroquina particularmente, a gente agora tem uma resposta que, caminhando do risco leve até o risco grave dentro do hospital, a gente não observa benefício. Isso é tanto no nosso estudo da coalizão, como estudos outros, né, internacionais, que mostram a mesma falta de eficácia. É difícil a gente poder extrapolar com certeza para o nível ambulatorial, por isso que a gente está fazendo o estudo. Agora, se você perguntar, será que tem uma grande chance de ter um benefício no ambulatório ou não? A gente pode até falar com a nossa opinião, posso até ver o que a Flávia acha, o que eu acho. Então, na opinião de vocês, há algum indício que a cloroquina tem algum efeito positivo para o paciente nos primeiros 3 dias de sintoma? Eu acho que a gente, na minha opinião, né, portanto, estamos na seara, como muito bem colocou o Renato, das opiniões, a resposta é que não. Eu concordo com o Renato que tudo aponta no sentido contrário, ou seja, de que não funciona, porque não funciona nos doentes mais graves. Há também, foram publicados recentemente, pequenos estudos, ainda não conclusivos e não definitivos, em pacientes ambulatoriais, não mostrando benefício. E num deles, um estudo inclusive com algumas limitações, é lógico, mostrando potencial malefício. E eu acho que se a gente tem um estudo em paciente grave que não mostra benefício, mas mostra risco potencial, que é o que o nosso estudo mostrou, o mais correto neste momento seria aguardar as evidências científicas de benefício. O que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, um paciente só deveria receber hidroxicloroquina na fase inicial da doença se ele estivesse participando de um estudo clínico, visando responder adequadamente à doença. Ou seja, com termo de consentimento, randomizado, como é o nosso estudo da coalizão, né? Ou seja, sim, podemos usar, desde que estejamos contribuindo para a resposta final, que só virá por meio de estudos clínicos randomizados bem desenhados. Falando do estudo que foi publicado, antes da nossa conversa eu tomei cuidado e eu conversei com 2 médicos. Um que advoca pela cloroquina, que usa a cloroquina, que defende o uso ambulatorial, e um outro médico, os 2 médicos importantes de linha de frente de atuação em CTI. O outro médico é totalmente contrário ao uso e diz que não funciona de forma alguma e que tem os efeitos muito complicados para ele, prejudicando o paciente, na opinião desse médico. Eu pedi aos 2 para criticar o estudo que vocês fizeram, para buscar problemas no estudo, e os 2 convergiram em 2 aspectos. Um relacionado aos efeitos adversos. Eles falaram que a dose de 800 mg de cloroquina por dia em pacientes leves não é adequado e que realmente isso poderia gerar um efeito colateral, um efeito adverso acima do esperado. E eles também dizem respeito sobre a questão da inflamação, que o paciente que está internado, embora leve, ele está já sofrendo dos efeitos da inflamação causada pela Covid e não do vírus em si. Como é que vocês avaliam essas 2 críticas?
Bom, eu posso começar pela última, que é o seguinte: na verdade, a inflamação também acontece quando o paciente está infectado e fora do hospital, né? Então, e mesmo quando o doente está muito grave, a inflamação ela é mais intensa. É uma questão de intensidade de inflamação, mas a gente sabe que o vírus per si, todo o problema que ele causa, todos os sinais e sintomas, né, que ele causa, sinais e sintomas, são decorrentes dessa inflamação, que pode acontecer em maior grau, que vai fazer com que mais, por exemplo, comprometimento pulmonar aconteça e o doente precise de oxigênio e vá para o hospital, ou que vai ser uma inflamação mais leve, que vai dar uma indisposição, uma fadiga, um cansaço, mas que o doente ainda consiga ficar em casa. Mas a inflamação sempre está presente. Quando a gente conhece a fisiopatologia da doença, a inflamação sempre é um componente importante, independente do doente estar grave ou não. Agora, de novo, uma vez que o doente está no hospital e essa inflamação está acontecendo, existem outras maneiras de tentar parar essa inflamação, e como a Flávia bem mencionou, são outros alvos terapêuticos que têm que ser focados para a gente tentar melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes, que não necessariamente a cloroquina. Lógico que a cloroquina era uma opção, mas agora testada em vários estudos e não se mostrou benéfica. Então, assim, eu acho que a gente tem que se ater ao que a ciência vem mostrando, e não simplesmente às crenças pessoais, porque as crenças pessoais nas decisões médicas são muito perigosas, porque a gente pode levar o doente a ter mais risco do que benefício. Eu acho que a dose, é claro, né, gente, nós estamos na construção de um conhecimento. Isso acho que é o ponto principal, né? Quando nós iniciamos o estudo, nós estávamos na época em que todo mundo tinha tendência de usar hidroxicloroquina. Era aquela época inicial do desespero enorme de todos os profissionais de saúde, querendo fazer o melhor para os seus doentes. Então, nós estávamos e continuaremos estando em busca do conhecimento. Naquele momento, a dose escolhida foi com base no que havia de melhor evidência no momento, certo? Então, isso definiu a escolha da dose. Após alguns meses, você pode vir e dizer, poxa, a dose é muito alta e por isso que fez mal? Nós podemos, de novo, busca incessante pelo conhecimento. Ok, então vamos em frente tentar responder essa pergunta, mas até que ela seja respondida, fica muito complicado você computar o efeito colateral à dose. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que nós não estamos dizendo no nosso estudo que não é para usar hidroxicloroquina em paciente leve ou moderado porque faz mal. Nós estamos dizendo para não usar porque não tem benefício. Então, se não tem benefício, não vale a pena usar. Aí a lógica do raciocínio se inverte, porque se diz assim, não usou uma dose muito alta. Eu não conheço muito medicamento que vai funcionar melhor em dose mais baixa. Exatamente. Então, o fato da gente fazer um estudo agora numa outra população com uma dose menor, claro, pode eventualmente reduzir os efeitos colaterais associados à droga, mas eu não consigo conceber um mecanismo pelo qual vai melhorar a eficácia. Sem dúvida. Então, a eficácia não vai, se no nosso estudo ambulatorial tiver ou não eficácia, ela não vai estar relacionada à dose maior ou menor. Qual era a população do nosso estudo? Ok, pessoal, era paciente hospitalizado, mas grande parte deles não estava usando suporte de oxigênio. Eles eram pacientes hospitalizados porque provavelmente precisavam ficar sob vigilância, né? Então, quando a gente fala de caso leve, muitas vezes o que separa um caso leve de um ambulatorial é, por exemplo, a presença de comorbidade, né? Então, nós já testamos isso na população habitual, que é alvo de maior risco, que são os pacientes que internam mesmo sem precisar de oxigênio. E nessa população intermediária do paciente mais leve, também não parece haver benefício. Então, traduz mais ainda, né, Renato? Sem dúvida, e lembrar, Flávia, você trouxe um ponto muito importante, 57% da população do nosso estudo não precisava de oxigênio. Então, por exemplo, se esses doentes hoje estivessem em alguns outros países, eles nem internados seriam, porque em alguns países o que se usa para o critério de internação é a falta de ar, é a necessidade de oxigênio. Então, se você quiser até imaginar que alguns desses pacientes poderiam nem estar internado, isso até favoreceria essa extrapolação que a gente está fazendo aqui na base da opinião
do que a gente vai encontrar nos estudos ambulatoriais. E para finalizar, a cloroquina para vírus não é uma coisa nova, né? Foi testada em outras infecções virais, como ebola, como H1N1 e outros vírus no passado, e não funcionou também. Então, assim, não é que a gente está achando hoje resultados que são extremamente surpreendentes. Na verdade, a falta de eficácia da cloroquina até então vem condizente com o que a gente aprendeu nos últimos anos e nas últimas décadas em relação a essa medicação em termos de antiviral, aspecto antiviral. Qual é o recado para essa pessoa na dúvida, na incerteza e sabendo que pode evoluir para um quadro grave? Olha, eu acho que nós tivemos a oportunidade, eu diria para ele o seguinte: olha, meu caro, nós conseguimos produzir no Brasil um estudo de alta qualidade, numa rapidez impressionante, porque as pessoas estão se unindo em busca de respostas. Todos nós queremos esta resposta da pergunta que você está me fazendo. E esta pergunta só tem um caminho para responder, que é produzir estudos de boa qualidade. Nesse momento, eu não acho que exista nenhum sentido em você tomar a medicação precocemente. Isto eu responderia para o paciente que está na minha frente, sobre a minha responsabilidade, se o médico de ambulatório fosse. Se alguém me pergunta o que um paciente deve ou não seguir o médico que está na frente dele, daí a gente entra numa seara super complexa, que é você interferir numa relação médico-paciente que é de outro médico, né? Então já me fizeram esta pergunta muitas vezes e eu sempre respondo: eu não posso opinar diretamente no seu caso ou no caso do seu familiar. O que eu posso lhe dizer é o que existe hoje de evidência. E o julgamento do que você vai fazer ou seu familiar vai fazer com a opinião do médico que neste momento te assiste é uma questão que tem que ser respondida entre este binômio, né? Então, se fosse na minha frente o meu paciente, eu ia orientá-lo com o que existe de melhor evidência na terapêutica e ia convidá-lo a participar do nosso estudo da coalizão que visa responder se a hidroxicloroquina tem ou não tem benefício. A minha opinião é em relação ao que a gente tem de evidência hoje. Hoje a evidência de maior qualidade, de novo, evidências existem várias. A gente tem que saber diferenciar o que é evidência de qualidade e o que é evidência de mais baixa qualidade. E se a gente pega as evidências de alta qualidade, eu acho que não tem nenhum motivo hoje para a gente usar essa medicação no dia a dia. De novo, isso é o que a evidência científica diz e cabe a cada médico saber pegar essa informação e traduzir em ações ou em conduta com os seus pacientes. Nos meus pacientes, em quem eu trato, em quem me procura, eu me atenho a essas evidências e, no momento, não indico o uso da cloroquina para pacientes. E sim, estimulo os doentes a participarem dos estudos, porque essa é a única maneira que a gente vai poder ter essa resposta de maneira confiável e mais rápida. Doutores Flávia Machado e Renato Lopes, que participam da liderança da coalizão Covid-19, professores de medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Uma ótima semana e um excelente trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer, Roberto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!